Abre aspas. E agora, algumas palavras importantes, muito importantes. Para aqueles que podem ficar tentados a se intrometer no que está acontecendo, aqueles que tentarem entrar no nosso caminho ou criar ameaças ao nosso país e ao nosso povo, devem estar cientes. A resposta da Rússia será instantânea e terá consequências do tipo que você nunca vivenciou na história. Fecha aspas. Vladimir Putin, presidente russo, foi aos microfones do mundo inteiro e disse essas palavras, em meio ao caos e alvoroço internacional diante do novo conflito armado que emergia na Europa. A Rússia havia invadido a Ucrânia e mais uma guerra começava. Todos aguardavam ansiosamente pela postura que seria adotada pelos Estados Unidos, nação líder da OTAN e possuidor de uma força militar descomunal. E foi aí que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, veio a público ainda no mesmo dia da invasão russa ao território ucraniano e disse o seguinte, abre aspas, as orações de todo mundo estão com o povo da Ucrânia esta noite, que sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Fecha aspas. Mas será que os Estados Unidos possuem a moral necessária para condenarem as atitudes da Rússia? Ou será que as palavras do atual presidente norte-americano são apenas a representação escancarada da boa e velha hipocrisia? A guerra na Ucrânia e a crise dos mísseis em Cuba podem nos ajudar a responder a essas perguntas e esclarecer as coisas, de forma que é justamente sobre esses pontos cruciais que falaremos no vídeo de hoje. Então, sem mais demora, vamos ao cerne da questão. Capítulo 1. Mísseis nucleares em Cuba. A guerra vai começar. Existem dois momentos na história da humanidade em que estivemos perto de uma guerra nuclear. Vivemos um deles agora mesmo. A Rússia vem fazendo ameaças e dando a entender que estaria disposta a usar de todos os meios necessários para fazer cessar o ataque conjunto de outros países que venham a intervir militarmente na guerra que acontece em solo ucraniano, o que poderia incluir o uso de armas e bombas atômicas. Se serão usadas ou não, só o tempo dirá. Porém, o outro momento de tamanha tensão e medo pelo início de um conflito nuclear se deu com o que ficou conhecido mundialmente como a crise dos mísseis em Cuba. Esse foi o evento mais tenso de toda a Guerra Fria travada entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que hoje deu lugar à Rússia e outros países. A disputa político-ideológica entre essas duas superpotências antagônicas dividiu o mundo. Existiam os que apoiassem os estadunidenses e existiam os que apoiassem os soviéticos. As duas nações disputavam cada palmo da terra em busca de fazer prevalecer as suas ideias e estabelecer a hegemonia global. E no meio de tudo isso estava Cuba, uma pequena ilha no Caribe. Em 1º de janeiro de 1959, um movimento guerrilheiro revolucionário, liderado por Fidel Castro, destituiu o governo vigente em Cuba e, mais tarde, em 16 de abril de 1961, Fidel anunciou ao mundo que Cuba era uma nação socialista. Agora eu pergunto a vocês, sabendo que enquanto tudo isso acontecia, Estados Unidos, uma nação capitalista, e União Soviética, uma nação socialista, competiam por aliados e pela implantação das suas respectivas visões político-ideológicas no mundo, quem vocês acham que não ficou nada satisfeito com o anúncio de que Cuba agora era um país socialista? Sei que vocês já estão com a resposta na ponta da língua. Entretanto, antes de prosseguirmos, gostaria de agradecer a todos que vêm deixando o like nos vídeos e se inscrevendo no canal. Aliás, se você gosta de conteúdo sobre geopolítica, história e conflitos de relevância mundial, saiba que temos novos vídeos sobre esses temas toda semana aqui no canal, todo sábado, às 10 horas da manhã. Então, já clique logo abaixo em inscrever-se para não perder nada e ficar por dentro de tudo. Ficarei muito grato e contente por tê-lo aqui conosco, de coração. Dito isso, voltemos ao que tratávamos. Se você pensou que foram os Estados Unidos quem não ficaram nada satisfeitos com o anúncio de que Cuba agora era um país socialista, então você acertou. E o problema para os norte-americanos era ainda mais grave. Cuba não era agora um país socialista qualquer, era um país socialista a pouco mais de 2.000 quilômetros de distância do litoral estadunidense. Surgia um novo inimigo bem embaixo do nariz dos Estados Unidos, e isso não podia ficar assim. Já no dia seguinte ao anúncio cubano, a ilha caribenha foi invadida pelo litoral sul, onde fica a chamada Baía dos Porcos. O ataque foi realizado por um grupo paramilitar composto de exilados cubanos, que haviam sido treinados pela CIA, que é a Agência Central de Inteligência norte-americana. A Revolução Socialista em Cuba ia contra os interesses hegemônicos dos Estados Unidos, de forma que o novo governo cubano precisava cair.
E o ataque ao sul da ilha tinha justamente a intenção de retirar os líderes socialistas do poder. Acontece que tal ataque surpresa fracassou. Os revolucionários cubanos, liderados por Fidel Castro, venceram. Além desse ocorrido, o governo estadunidense já vinha sufocando Cuba com embargos econômicos, impedindo outros países de comercializarem com os cubanos, o que acabou isolando a ilha do resto do mundo. Portanto, Cuba estava numa enrascada por dois motivos. Primeiro, porque não tinham com quem comercializar, e isso prejudicava fortemente a sua economia e o seu desenvolvimento. Segundo, porque os Estados Unidos estavam demonstrando serem capazes de atacar em Cuba para destituir o governo socialista que detinha o poder. E a inevitável pergunta que os cubanos se fizeram foi: como nós, uma pequena ilha sem muitos recursos bélicos e econômicos, poderemos bater de frente com uma das maiores potências do planeta nesse momento, os Estados Unidos da América? Bem, ocorre que os norte-americanos até podem ter odiado a implantação do regime socialista em Cuba. Todavia, a União Soviética, uma nação socialista, enxergou uma grande oportunidade de parceria. Vejam bem, no ano de 1961, os estadunidenses haviam instalado 15 mísseis nucleares na Turquia e 30 mísseis na Itália. Esse poderio bélico tinha um alcance que ameaçava a União Soviética, que poderia ser bombardeada por mísseis nucleares a qualquer segundo. Dessa maneira, os soviéticos se aproximaram de Cuba, uma nação muito próxima geograficamente dos Estados Unidos. O objetivo era claro: construir bases militares em Cuba capazes de comportar mísseis e bombardeiros nucleares que pudessem alcançar o território norte-americano. Vendo a chance de ouro para equilibrar a briga pela hegemonia do mundo e sair como grande vitoriosa da disputa político-ideológica com os Estados Unidos, a União Soviética colocou seu plano em prática. Firmou uma parceria com os cubanos e passou a enviar armas, inclusive nucleares, para a ilha caribenha. Do ponto de vista cubano, não poderia ser melhor, isto é, agora eles tinham como se defenderem à altura dos Estados Unidos. Só a presença do arsenal bélico nuclear soviético em Cuba já seria o suficiente para impor respeito e medo, o que faria os norte-americanos pensarem 1000 vezes antes de quererem fazer um novo ataque à ilha. Além disso, agora Cuba tinha na União Soviética um grande parceiro comercial para girar a sua economia. Diante desse cenário, os Estados Unidos se viram com bases militares soviéticas em Cuba, armadas de mísseis nucleares apontados em sua direção, com o risco real de um bombardeio sem precedentes a qualquer momento. Claro, os norte-americanos não podiam aceitar isso e fizeram um bloqueio naval no oceano aos arredores de Cuba, no que ficou conhecido como quarentena. Na prática, foi o seguinte: toda embarcação soviética a caminho de Cuba seria revistada por forças militares norte-americanas. As que não tivessem armamentos seriam liberadas. Porém, as que contivessem mísseis ou materiais relativos à construção das bases nucleares em Cuba seriam impedidas de passar. A coisa ficou bem feia. Os estadunidenses estavam dispostos a iniciarem um ataque às embarcações soviéticas que furassem o bloqueio. O mundo inteiro ficou apreensivo. Uma guerra nuclear podia começar a qualquer momento entre os Estados Unidos e a União Soviética. Contudo, felizmente, durante toda essa crise dos mísseis em Cuba, ninguém atacou ninguém com um míssil nuclear. Afinal, aquele que iniciasse um bombardeio nuclear no território inimigo seria castigado da mesma forma. Isto é, seria alvo de uma investida nuclear tão potente quanto a recebida, sem possibilidade de defesa. No fim, o governo soviético concordou em retirar todos os mísseis nucleares de Cuba sob duas condições. Condição número 1: os estadunidenses deveriam se comprometer a não invadir Cuba. Condição número 2: o governo norte-americano também deveria se comprometer a desmontar as bases de mísseis nucleares que tinham na Turquia, país próximo da União Soviética. Preferindo essas condições do que o começo de uma guerra nuclear de desastrosas e incontáveis consequências, os Estados Unidos aceitaram as condições dos soviéticos, e assim a crise dos mísseis em Cuba chegava ao fim. Agora que você assimilou todas essas informações que eu expus até aqui, pode estar se perguntando: ok, mas como essa história das crises dos mísseis em Cuba se relaciona com uma suposta postura hipócrita estadunidense diante da guerra que acontece agora mesmo entre a Rússia e a Ucrânia? Pois bem, relacionemos essas questões imediatamente. Capítulo 2: Vocês estão errados, nós não. Assinado Estados Unidos. Antes de invadir a Ucrânia, Vladimir Putin, presidente russo, já demonstrava o seu descontentamento com o avanço da OTAN sobre o leste europeu. E a coisa toda chegou ao seu ápice quando já parecia muito certo de que a Ucrânia seria aceita como membro oficial da OTAN, que é uma aliança militar intergovernamental, liderada pelos Estados Unidos. O problema é que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, uma das maiores potências militares do planeta, e detentora do maior arsenal nuclear do mundo atualmente.
Dessa forma, sabendo que mais um país fronteiriço poderia passar a fazer parte da OTAN, se aliar aos norte-americanos e, um dia, quem sabe, servir de base militar voltadas aos interesses estadunidenses, os russos pediram por garantias legais de que a Ucrânia não seria aceita na OTAN. Todavia, a OTAN informou que qualquer país independente é livre para pedir pela sua inclusão no quadro de países membros da aliança militar. Então, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e o conflito persiste até hoje, deixando mortos e um rastro de destruição. Na introdução deste vídeo, eu disse a vocês que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou as atitudes dos russos, dizendo, inclusive, que a Ucrânia sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas, de forma que o mundo responsabilizará a Rússia. Ora, curioso, não acham? Quando a União Soviética teve Cuba como parceira, quem foi o país que encarou a presença de uma aliança militar bem embaixo do seu nariz como inaceitável e suficiente para ser o estopim de uma guerra nuclear? Os Estados Unidos da América. Tudo bem avançar a influência da OTAN até o leste europeu e as fronteiras da Rússia, mas uma aliança militar com Cuba, uma ilha no Caribe, que nem fronteira faz com os Estados Unidos? Não, aí já é demais. Os norte-americanos desfrutam do avanço da OTAN e a sua influência na Europa, enquanto a Rússia é pouco a pouco mais sufocada por nações que podem ser suas adversárias militares no futuro. O mundo deve responsabilizar a Rússia pelo desastre humanitário que é a guerra na Ucrânia? Com certeza, mas sejamos francos, existem outros que também devem ser responsabilizados, sobretudo a OTAN e os Estados Unidos. A permanência da aliança militar entre os soviéticos e Cuba está errado para os Estados Unidos, mas a expansão da maior aliança militar do planeta em direção à Rússia, não. Vejam bem, uma guerra não traz nada de bom e deve ser evitada a todo custo. O povo ucraniano, bem como nenhum outro, não merece passar pelos horrores de uma batalha sanguinolenta. Sabendo disso, espero que a guerra na Ucrânia chegue ao fim o quanto antes. E enquanto esse dia não chega, os Estados Unidos seguem de braços cruzados e responsabilizando os vilões de uma guerra que os próprios norte-americanos ajudaram a dar causa com a política expansionista da OTAN, que eles lideram. O tio Sam aponta o seu dedo acusatório e eu vejo a sua hipocrisia. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui e, se gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e cliquem logo abaixo em inscrever-se para que eu me motive em trazer mais conteúdo para vocês. Temos vídeo todo sábado, às 10 horas da manhã, então se inscreva para ser notificado e não perder nada. Fiquem bem e até o próximo.